Oiê, sejam bem-vindos. Não agora a live, mas é o primeiro Adorável Cast. E hoje eu tenho um prazer, não só de ver o primeiro Adorável Cast acontecendo, mas de ter uma convidada maravilhinda, que é a Leide Damasceno. Minha psico, hoje eu posso dizer cliente e amiga. Tá? Vou mandar a bola pra. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa, vou ser extremamente franca. Tô nervosa, tô ansiosa, tô com suador, se eu pudesse eu dava pulinho aqui pra descontrair. Então, assim, eu espero literalmente que Deus conduza e que a gente consiga estar transmitindo uma mensagem linda, maravilhosa que toca o seu coração, tá? Só voltando um detalhezinho, o tema são os anjos que nos ajudam no crescimento pessoal e profissional. E essa aqui, poxa, minha anja nesses últimos um ano e algumas coisinhas, não é isso, Leite? Sim, quase dois, né? Então eu recebo a bola carinhosamente, né? E que prazer, né? Poder estar aqui com você, né? Já somos familiarizadas, né? Com a voz uma da outra e com a conversa, né? Sim. Então eu espero que seja muito doce e tranquilo, como é Adorável Petit, né? Então, Leide Damasceno, já tô aqui também algumas vezes, já estive em outros momentos, né? Com a Kênia a primeira vez, e olha que prazer, né? E aí eu espero que a nossa mensagem para vocês seja de muito uso. Eu fico feliz porque, assim, a Leide, aí eu tenho que contar um pouquinho da minha história com a Leide, né, de como começou esse relacionamento e como ela foi fundamental no meu crescimento, principalmente de abril para agora, né? É, existe uma história muito complicada na minha vida e eu também não levo muito ao conhecimento das pessoas porque eu acho que tem certas informações que a gente não precisa ficar carregando, divulgando ou propagando. Mas é muito importante que a Lady entrou na minha vida no momento onde eu estava muito debilitada psicologicamente, né? Eu estava muito machucada, muito ferida, né? A caminho de um divórcio muito traumático, né? Onde eu cheguei no colo dela, sentei na cadeira dela, falei: bom, eu vim aqui porque eu estou louca, estou destruindo a minha empresa, estou destruindo o meu casamento, né? Me falavam tão fortemente, né? Batiam tão pesado nessa tecla que eu acreditei, aceitei. Mas alguma coisa, acho que lá no fundo, me fazia questionar. Então eu tive a oportunidade de sentar com ela, né? E começar um processo de terapia, um processo de autoconhecimento, um processo de cura, que eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso aqui sela tão fortemente essa trajetória, essa caminhada, né? Porque eu não acreditava em mim, independente de ter uma empresa, existe uma pessoa por trás dessa empresa e era eu, né? Era uma ex-bancária que não sabia empreender, né? E que duvidavam, me colocavam sempre em dúvida, em xeque, tudo que eu estava fazendo e não me apoiavam, não me estimulavam. Então eu não me reconhecia como uma pessoa, uma profissional competente e uma mulher forte, por incrível que pareça. Né, eu brinco que uma página em branco, um papel e o próprio Instagram, ele permite você ser quem você quer ser naquele momento, mas por trás muita ferida, muita mágoa, né? E assim, olhando para você, eu consigo ver toda essa. Gente, eu vou me emocionar, isso é normal, tá? Isso é fato. Tô quase fazendo uma terapia em conjunto com vocês, né? Mas assim, é um fato de ver essa história, essa trajetória, e você é tão fundamental nesse caminhar que, assim, palavras, frases, gestos são tão fortes no meu dia a dia hoje que eu levo isso para a vida, né? Então, assim, minha anja, eu vou deixar ela contar um pouquinho, porque assim, eu acho que uma das coisas que a Débora comentou comigo na live passada, eu acho que é tão importante isso, né? É como eu te vejo, né, dentro de um processo e como você me vê Sim. dentro desse processo, dessa caminhada. E eu acho que assim, como foi fundamental para eu me manter viva, não no sentido de me matar, mas de reavivar, né? De regar aquela sementinha que parecia que estava morta. E você foi fundamental para isso. Você foi aquele regador, aquela água, aquela dose de adubo para adubar e olhar para o espelho. Eu consegui enxergar essa mulher que você, mesmo eu estando toda machucada, você conseguiu enxergar. E assim, vendo você emocionada, eu me emociono também, né? Então, os nossos olhares já se encontraram em várias fases, Sim. né? Mas falando da primeira fase, do nosso primeiro encontro, chegou para mim uma mulher perdida de si.
que não sabia quem era, para onde ia, quais os seus valores e o que era importante para ela. Então, independente do que estavam fazendo com você, você estava permitindo que fizessem e você estava se destruindo com aquilo. Então, assim, e aí é muito legal porque a gente reforça aqui a questão do ter alguém ao seu lado te ajudando e te amparando num dos piores momentos. E você chegou para mim muito forte, porque vir até um psicólogo, vir até uma terapia, gente, não é fácil. Não é fácil. É literalmente você se despir para outra pessoa. Você nunca viu, não conhece, nem sabia quem era, e você chega lá e vai se despir mesmo, né? Então você chegou para mim uma mulher perdida de si, né? Mas uma mulher muito forte. E eu lembro exatamente do nosso primeiro encontro, e a gente trabalhou muito isso, quem era você lá, quem é você agora, né? Mas que trajetória linda e o que aconteceu. E não foi do dia para a noite, né? Não. Foi um processo, porque ouvindo você contar assim, parece que foi rápido, né? Não é, gente. Não é. As feridas curam com processo, com o tempo, né? E se manter nesse processo também exige coragem e força. E é um dos sobrenomes da Quênia, né? Coragem, força, ousadia, Resiliência. resiliência. Tá doendo, mas eu vou. Tá difícil, mas eu não vou parar. Tem hora que eu quero parar, então respeita a parada. Então foi um processo, né? Então, que história linda, né? Que vem se transformando a Quênia e a Adorável Petit, que acompanhou isso, né? Eu acho que assim, ser empreendedor. Eu fui bancária há 20 anos. É um ambiente pesado, é um ambiente hostil, né? Eu me tornei uma mulher muito agressiva, muito forte, aprendi muito com o que eu era, e de repente eu me tornei uma empreendedora. Né? Eu falo que Adorável Petit, né, na realidade, eu me tornei empreendedora justamente nesse último ano. Justamente com teu olhar com esses anjos. Essa live é justamente sobre essas pessoas que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. Gente, a caminhada é só pro resto da vida. Né, de autoconhecimento, pra gente não se boicotar. De evolução, De né? evolução. E assim, uma coisa que eu consigo enxergar tanto, como empreendedor, quanto mais a gente vai crescendo, mais difícil vai ficando. A gente não pensa você que é mais fácil, muito pelo contrário, é mais difícil, vem mais pessoas, vem mais processos, Mais mais responsabilidade, mais responsabilidade. escolhas. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então já vamos pensar grande, já vamos pensar em tudo que é difícil. Mas antes de qualquer coisa, não existe uma Adorável Petit sem a Quênia. E isso ficou tão nítido, acho que principalmente no mês de junho, porque no mês de junho eu não existia e eu não conhecia a minha empresa. Sim. Então, esse olhar de não dou conta de mim, porque eu não estava me cabendo dentro de mim mesma, e Sim. você lembra, né, de eu Aham. chegar e falar, eu não consigo mais caber dentro desse Sim. corpo, tamanha era a dor, tamanha era a angústia, né, e eu não cabia dentro da minha empresa, porém era a minha empresa que me alimentava. Sim. Né, por diversas vezes eu quis desistir, eu lembro, nossa, inúmeras vezes, caminhando até a minha empresa, falando, não, hoje eu vou desistir, e eu chegava dentro da empresa, aquele ambiente tão agradável, aquelas pessoas, né, as minhas funcionárias, aquelas mulheres maravilhosas, nunca me deixaram desistir. Os clientes nunca me deixaram desistir. E foi ali, no momento de maior dor, porque a gente também tem que olhar dentro de uma dor, onde está o amor, onde está a beleza Sim. dessa dor, Sim. que eu percebi o quanto minha empresa era sólida. Ela E olha já que era bacana sólida. você falar isso, porque assim, as pessoas veem quem empreende hoje como uma pessoa muito forte, muito feliz, que tá sempre bem animada no negócio dela. Gente, não é assim, né? Antes da gente começar a conversar, a gente estava brincando, né? Então, assim, era uma pessoa que precisava cuidar, mas não estava sendo cuidada, Estava sendo. né? E aí, esse momento que a gente tem essa troca da terapia com o psicólogo, de alguém para acompanhar, é chamar a pessoa para se cuidar. E eu brinco que a Kênia já ouviu isso. Os meus pacientes que têm empresa, eles têm duas empresas. Tem a empresa, a Kênia tem a Adorável Petit, e antes da Adorável Petit, ela tem a empresa Kênia. Sim. A empresa Kênia tem que estar bem forte para a empresa Adorável Petit andar. E aí, às vezes, você se vê ali no redemoinho de coisas ruins acontecendo, você não tem força para cuidar de você nem cuidar da sua empresa. A partir do momento que a gente separa as duas empresas e fortalece a primeira, porque é a partir dela que a outra anda, as coisas começam a ter um desfecho, não é nem se resolverem, porque também é um processo, não é do dia para a noite, né? E aí, quando a gente fala as coisas se desenvolverem na primeira empresa, é o autocuidado, né? Primeiro é a aceitação, né? A gente falando Sim. da dor, como é que eu curo uma dor se eu não aceito ela? Gente, é a minha vida. Se a minha vida tá dolorida, faz parte de mim, faz parte da minha história. E é esse corpo machucado, doído e dolorido que me trouxe até aqui. Sim.
Né? Então, é eu olhar para mim. E segunda, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Necessidades básicas. E a Kênia sabe o tanto que eu cobro isso. Dormir, comer, ir no banheiro, se alimentar, É. né? Quantas e quantas vezes a Kênia chegava assim para mim, exausta, exaurida. Eu falava assim, você comeu hoje? Ela, ai, Leide, não briga, eu não comi. Como que você se mantém em pé se o combustível vital seu tá faltando naquele dia? E de repente, onde você tá, você não para olhar isso. Se não tem alguém para chegar e você falar, vamos comer hoje? Vamos tomar água? Você vai fazer exercício amanhã cedo, você vai fazer uma caminhada. Ai, Leide, então o que vai melhorar a minha vida é a caminhada? Não, mas é o cuidar de você. E aí foi essas pequenas coisinhas que foi dando certo na trajetória do caminho, né? E aí eu percebo que você se emociona, por quê? É, no começo mesmo, eu passei quase uma semana sem me alimentar. Eu não comi. Eu não comia. E aí eu lembro um dia que minha funcionária chegou com uma marmitinha, um potinho de manteiga e com comida. Ela só chegou para mim, pelo amor de Deus, come porque você precisa. Então aquilo, esse cuidado, porque às vezes a gente, no momento de dor, a gente se ignora, a gente se esquece, a gente acha que a culpa é nossa, né? E não, Sim. assim, teoricamente não deixa de ser, porque a gente escolhe a pessoa errada, a gente escolhe os companheiros naquela trajetória errada e a responsabilidade, a consequência é nossa, mas não é uma consequência que tem que ser dolorosa, apesar de ser. Mas é muito importante, de novo, dentro do momento de dor, olhar para o amor, né? E assim, quando as meninas me viram naquela situação, não cheguei, não comentei nada com elas da situação por trás de tudo que tava, né? Era tudo muito superficial, né? Mas algumas pessoas, elas tinham esse olhar, esse cuidado para mim. Gente, como eu me senti cuidado. Eu lembro de uma cliente, outra maravilhosa, chegou para mim um dia e falou assim: Nossa, mas você tem um abraço tão gostoso, seu abraço tá igualzinho da minha mãe. Nossa! E fiquei louca com aquilo, né? E passou uma semana, eu fui lá, voltou e me abraçou. Então, esse carinho gratuito, esse cuidado com o próximo, porque se amar também se reflete no cuidado com o próximo, né? Eu acho que sim, a gente olha para o espelho, a gente se cuida, se ama, se respeita, isso é fundamental naquele momento. Eu não tinha nenhum tipo de sentimento carinhoso comigo, Sim. né? Mesmo porque me trouxeram tanta culpa que eu realmente achava que Sim. tudo era culpa e E responsabilidade aí, quando eu minha, tenho né? culpa, eu me penalizo, né? Porque Sim, se no meu subconsciente eu sou culpada, eu preciso me penalizar. E aí eu não dou conta de comer, não dou conta de tomar água, não dou conta de fazer nenhum carinho pra mim. Não dou conta de fazer minha unha, né? Porque eu vou no salão arrumar o cabelo, fazer a unha. Nossa, eu tô desperdiçando tempo, eu tô aqui, eu não posso, eu não mereço esse cuidado. Como que não merece? gente, eu lembro que a Lady um dia virou e falou assim: Kênia, você dorme? Falei, a única coisa que eu faço bem, dormir, gente. Eu acho que eu só não tomei as bolinhas tarja preta da vida, né? Graças a Porque, Deus. graças a Deus, eu dormi. Eu acho que meu corpo estava tão cansado, estava tão debilitado de tudo, né? De toda a pressão psicológica, toda a pressão emocional da empresa e tudo mais, Fisiológica. fisiológica, né? Tanto que, assim, em determinado momento. Eu tô bem responsável com o meu corpo ultimamente, já vive me dando puxão de orelha, mas naquele momento que eu comecei a academia, que eu comecei a olhar pra mim, que eu comecei a cuidar do meu rosto. Gente, pô, botox, preenchimento labial, tudo é vida, gente, colágeno é vida, né? Mas assim, olhar pra gente e se sentir bonita é muito importante. E o mundo ele é tão generoso que assim, esse ano ele me trouxe ainda mais generosidade, me trazendo um companheiro como o que eu tenho hoje, que é uma pessoa que uau, né? Que bênção, que presente de Deus. Então, eu falo que nessa jornada toda de quase um ano, pessoas como você me acolheram, me cuidaram, e mais do que profissional. E isso eu consigo enxergar tanto porque você nunca me negou um cuidado nem nos domingos de madrugada, né? Nem nos domingos, nem em qualquer horário que eu passava, nem quando eu não sabia como agir por conta das situações que estavam acontecendo, você sempre foi muito generosa comigo. Você teve essa empatia, a famosa sororidade, né? E eu falo que o que eu mais recebi foi sororidade nesses últimos anos. A Leide não tinha como não ser uma pessoa extremamente importante, né? Uma anja nessa trajetória, justamente por ter sido é, uma boia, né? Um braço, uma mão estendida para mim. Isso foi muito fundamental
para eu estar em pé? Muito. Né? Eu falo que eu não queria morrer, nunca quis morrer, gente. Mas, assim, essa questão de se penalizar Sim, muito, né? De se cobrar muito, de sim. ver o quanto as pessoas ao meu redor estavam sofrendo com a minha dor. Sim, porque assim, ó, se você era culpada, você se penalizava e automaticamente você penaliza o outro. Se você não consegue ficar bem e olhar pra você, pra quem que você vai olhar? E aí houve um movimento tão lindo, e eu uso muito a história da Kênia com vários pacientes, é que é assim, ó, as pessoas que chegam pro consultório facilmente entram em depressão ou já estão deprimidas por não terem um propósito de vida. E a Kênia me chega, né, toda perdida dela mesma, com um propósito de vida lindo no colo. Como que a gente deixa essa mulher sem energia? Né? E ela sabe muito bem que a gente falou muito disso, como esse propósito deu energia para ela se erguer várias vezes, né? Então, olha a importância de se ter um propósito, né? E aí, qual sempre foi o propósito? Mulheres, né? Cuidar de Mulheres. mulheres. Uhum. E aí, como é que você cuida de mulheres se você não está sendo cuidada? Como é que você dá uma coisa que você não tem? E aí foi a partir daí que começamos, né, o processo de evolução, que muitas vezes foi muito dolorido e que veio vindo até agora, né, e dando certo. Dando certo, graças a Deus. Eu falo, eu falo pra Leide, eu falo assim, pra mim tem uma frase maravilhosa da Leide. Todas as vezes chega, Leide não tem dinheiro pra isso, Leide não tem dinheiro pra aquilo. Nossa, Leide do céu, não, tô preocupada com... Gente, tal do dinheiro. Ô, lasqueira danada que é esse negócio. Mas uma coisa que ela sempre me falou, né? Assim, ela falou assim, quanto tempo a gente tá fazendo terapia? Acho que eram 6 meses que a gente tá fazendo terapia. Quando você não falou que você estava com problema de dinheiro? Eu falei, não lembro, acho que todas as vezes eu falei que eu estava com problema de dinheiro. Tá certo. Quando você não investiu no seu negócio? Eu parei, pensei, não, nunca parei. Falou, então nunca foi sobre dinheiro. Eu acho que talvez essa tenha sido a maior mensagem, né, quando a gente fala de negócio que você falou. A Leide, ela não é só terapeuta, né? Só psicóloga, Sim, né? uhum, Ela veio de um ambiente profissional. sim, Inclusive, ela faz um trabalho maravilhoso com as empresas, inclusive aqui dentro, né? Da própria Souza. E assim, essa é uma mensagem tão importante, não que o dinheiro não seja importante, não que nós temos que ser responsáveis com o dinheiro, mas ele não pode ser o fator principal do empreendedorismo. o motivador principal, não Porque pode. assim, se for sobre dinheiro, opa, peraí. Perde-se o sentido. Perde-se o sentido. Uhum, Até porque se for sobre o dinheiro, talvez a gente não trabalhe tanto, porque hoje o empreendedor, ele não trabalha 8 horas de segunda a sexta, como eu era bancária. sim, Né? Hoje, nossa, eu não faço ideia, tá? Talvez... Hoje eu respeito um pouco mais, porque hoje eu olho mais pro meu lado pessoal e tenho esse cuidado quando eu chego em casa, né? Eu tenho um amor e tenho um Fred para cuidar, que ocupa muito tempo, né? Mas assim... eu faço questão de estar na empresa, de cuidar da empresa, de mergulhar nisso, né? E é tão interessante que no momento onde às vezes um capital financeiro proveniente de uma venda não vem, ele te estimula a fazer coisas que estavam engavetadas, assim como acontece sim, esse podcast. sim. Né? Então, assim, eu lembro que esses dias para trás o Kelvin conversou comigo, que inclusive é meu próximo convidado, né? O Kelvin um dia virou e falou assim: quanto mais você corre do propósito, mais o propósito corre para o seu lado, né? Então, é muito magnífico, é muito maravilhoso. E é porque ele está em você, né? O seu propósito está em você, né? E o empreender é só uma das coisas que você faz com o propósito. Então, é o empreender, o inspirar mulheres, o cuidar de mulheres, o dar presente, Dar né? presentes. E eu acho que a maior lição de toda é: eu preciso fazer tudo isso para as mulheres, mas eu preciso estar bem para conseguir fazer. Né? E muitas vezes, assim, nos piores momentos, o que segurava era o propósito que eu tenho. Eu quero ajudar mulheres, tá? Mas você tá se ajudando? Você tá comendo? É, Você tá cuidando de você? E é sobre isso, né? é sobre a reciprocidade. Quando eu era bancária, eu lembro que eu falava assim: nossa, tem o salário, que era um salário bacana, tudo mais que ele é importante, mas existe um reconhecimento que esse é um salário não contabilizado, não financeiro. Esse reconhecimento profissional sempre foi muito importante para mim. E hoje eu vejo que a Adorável Petit, ela me traz isso. A partir do momento que eu escolhi me expor mais, né, contar um pouco mais minha história, né, trazer um pouco mais de Quênia para Adorável Petit, como é curioso, assim, as mensagens que eu recebo das pessoas dizendo, nossa,
como você me inspira, né? Nossa, que coisa linda. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, então ainda brinquei com ela. Falei, oh, gente, que coisa mais linda. Como é bom isso. A primeira palavra, primeiro versículo que eu aprendi a partir do momento, né, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu me aproximei mais de Deus foi palavras agradáveis são como favo de mel, doce para os olhos, como que é? Doces para os olhos e medicina para, como que é? Depois descobre aí, por favor, para eu não falar besteira aqui. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para os ouvidos, né, e cura para a alma, né? É algo próximo disso. Depois a gente, qualquer coisa, faz uma correção, mas é sobre isso, sobre palavras agradáveis. Quando eu falo de adorável petit, eu falo de um doce agradável, de um presente agradável. Eu pensei na Leide. Então, como eu pensei na Leide, eu fiz uma caneca para a Leide. Então, é muito sobre esse agradável, sobre esse doce, sobre esse cuidado, sobre esse olhar cuidadoso para a pessoa, que você faz com maestria a partir do momento que você opta por ser a psicóloga e cuidar de pessoas. E hoje eu percebo o quanto nós, pessoas, e aí eu estendo não só para mulheres, mas também para os homens, como a gente está ferido, né? E a gente esquece de se cuidar, a gente esquece de abrir a boca e falar. E na verdade a gente não é ensinado a Não é isso, né? Nós não ensinado. fomos ensinados a olhar para nós, a entender que merecemos coisas boas, que aceitamos o que não está bom e que podemos nos amar. Nós não somos ensinados a isso. Né? E aí a gente entra nesse redemoinho de cobrança, e aí quando você está no ambiente corporativo, isso aumenta muito mais, porque você é a pessoa da empresa que cuida das pessoas. Se a pessoa não tiver uma ajuda, ela se perde e não se encontra mais. Leide, vamos lá. Se fosse para você dar 3 recadinhos importantes para uma mulher linda, maravilhosa que está do outro lado nos ouvindo. Tá? Aquela mulher que quer recomeçar, que está no momento ferido, machucado, porque eu acho que assim, são vários momentos onde a gente não se reconhece como mulher, não se reconhece como profissional, não olha para frente e consegue enxergar um caminho, porque gente, tudo tem cura, tudo tem caminho, e se você tem fé, se você crê em Deus, você pode ter certeza que ele já está preparando isso. Mas vamos lá, as pílulas, pílulas de amor da Leide. O que você diria? Dá aí uns 3 conselhos para que ela pega o caderninho, anota e sempre vai lá dando uma olhada e dando um repeteco naquilo ali para ser essas pílulas, nessas doses de adubo na vida delas. De ânimo, De né? ânimo. Eu vou tirar 3 mensagens do nosso processo, né? Porque eu acho que o seu case é um case de sucesso. Da Kênia e da Adorável Petit. Então, nesse trajeto, né, nesse percurso que nós percorremos juntas, né, quais mensagens eu deixo para você e para elas, né? Primeiro aceite o que você não pode mudar, né? E aceite que você também merece o melhor da vida. Porque em muitos momentos a gente não aceita ser cuidada e às vezes a gente não se acha merecedora do que vem de bom. A primeira mensagem é essa. Aceite o que você não muda, né? Exerça a palavra aceitação. Lembra disso, Kênia? Aceita, né? E ação. Então, aceita o que você não muda, né? E aceita também o que vem de bom para você, porque você é merecedora disso, né? Você fala muito de aparecer alguns anjos na vida da gente. As nossas energias são trocadas e nós atraímos pessoas com energias iguais, né? Então, do mesmo jeito que você fala que somos anjos na sua vida, você é um presente de Deus na nossa. Né? Então, aprendemos com você, né? Também nos emocionamos com você. Então, se cuide, né? Porque além da pessoa Kênia, tem a empresa Kênia e tem Fred, tem mais uma listinha, né? Então, você precisa estar bem, né? E a última mensagem, você já tem, e eu deixo para as outras pessoas que precisam, tenha um propósito. Né? E tenha um propósito que seja rentável, que vai trazer dinheiro, que vai trazer abundância, mas que principalmente vai fazer algo diferente na vida das pessoas. E foi o que te segurou, que te manteve. Né? Então, que orgulho de acompanhar essa trajetória. Gente, as postagens da Kênia no Instagram, as minhas mensagens sempre são assim, que orgulho. Obrigada por deixar eu fazer parte, obrigada por deixar eu assistir isso, né? Porque assim, estar vendo você se desenvolver já é o maior agradecimento de tudo. Porque nós nos vimos e nos conhecemos no momento que você estava perdida. E agora você se achou, né? E achou fortemente. Então, mantenha esse propósito lindo que você tem. Amém. Eu recebo. Mas eu fico muito feliz com isso.
né, com o que você diz, com essa participação. De novo, gente, não é para puxar saco, mas é, quem é mais próximo entende, sabe, do que eu falo, entende como foi essa trajetória e o quanto foi importante, né, a presença da Leide, a presença de outras pessoas, né, que literalmente estenderam a minha mão no momento onde eu tava, quando eu falava para você assim, não, se é que existe fundo do poço, eu não sabia que ele era tão fundo, né, mas existe, mas a gente também sai, né, se a gente tiver esse propósito, acho que a primeira coisa é você querer sair dessa inércia, né? É muito fácil ser vitimista, é muito a síndrome do impostor, né? Quantas vezes você não falou isso para mim sobre a empresa, né? É muito fácil ser vitimista, a gente tem uma tendência natural de Terceirizar, contar né? Aham. tragédias, E né? terceirizar também a culpa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa é sair dessa inércia, né? Se ninguém tá te estendendo, às vezes a gente tem essa tendência de pedir a Deus, ah, Deus me ajuda e tudo mais, e Deus vai colocando várias pessoas ao seu lado e você não vai estendendo a mão, não vai abrindo a boca. Sim. Hoje eu ouvi de alguém que a gente não muda, a gente não sabe o que muda o quer, né? Então a gente não sabe o que você quer se você não abrir o teu coração e pedir ajuda. Pedir ajuda não é algo vexatório, você não tem que ter vergonha disso, Sim. muito pelo contrário. Você não é fraco por isso, De né? jeito nenhum, eu não me sinto em hipótese nenhuma, muito pelo contrário, né? Me sinto muito mais forte de chegar, bater a porta e falar, me ajuda. Porque nem tudo pra gente fazer sozinho. Nós vivemos numa sociedade, o que a gente tem que ter cuidado, que foi, acho que o que a Leide falou sabiamente, é quem são essas pessoas que estão ao nosso lado. Sim. Né? No momento onde eu estava cega, eu entendi que as pessoas erradas eram as pessoas certas. Sim, e não eram sobre elas, né, E não Kênia? eram Porque sobre elas. independente do que elas são, nós não temos controle sobre isso, mas sobre como você permite fazer com que fazem com você. Exatamente. Então, você cresce o que fazem com você ou você diminui e sai de perto. Porque você pode escolher não estar perto das pessoas que não estão fazendo bem com você. Independente delas, não estamos Sim. falando da evolução delas, mas da sua escolha. Do e aí olhar você pra pode gente, escolher né? sair de perto. Você não precisa continuar num ambiente que não está sendo bom, que não está agregando e que você está sendo machucada. E para isso exige coragem, né? E a Kênia, assim, pulou de paraquedas, né? Eu nem vou falar nada de coragem, mas assim, essa coragem de sair de perto de quem não está fazendo bem e essa coragem de pedir socorro e aceitar a ajuda, né? Porque várias vezes a gente falava assim, eu falava, Kênia, confia no processo. Né? Eu brinco com meus pacientes, gente, nem todas as sessões vocês vão sair daqui leves, tranquilos, não. Tem sessões que são péssimas, que vocês saem acabados, cansados, exauridos emocionalmente. Mas confia no processo. E você confia no processo das pessoas que chegam perto de você e falam, vai por aqui, faz isso. Você confia, né? E essa confiança não é qualquer um que tem, né? Essa abertura e essa humildade e hombridade de aceitar. Eu falo que igual o salto de paraquedas, eu só fui. Só fui. Eu só fui, só podia ir. E assim, eu acho que chegou um ponto, ao te procurar, era isso, eu já não sabia mais o que fazer. Então, a hora de pegar e pensar também, pensar um pouco diferente. Eu falo isso muito na empresa, ó, se você tiver as mesmas atitudes, você terá os mesmos resultados. Sim. Então, naquele momento, eu tinha que tomar uma atitude diferente para ter um resultado diferente. E aí você mergulhou, né? Não só Ah, saltou. eu fui. Tem uns amigos que falam assim, nossa, você não vai dar um pezinho, né? Você vai de peito aberto, se Você não põe joga, só o pezinho, não, sem você vai o corpo paraquedas. Uma inteiro. amiga minha falou assim, não, vou te dar um paraquedas, porque assim, do jeito que você tá indo, né? E eu sempre fui muito de arriscar, pago preços altos por essas tomadas de decisões, mas são escolhas minhas Sim. e consequências minhas, Sim. né? Então, isso é muito importante. Mas eu confesso pra você que eu acho muito bonita a minha trajetória. Ela é dolorida, ela tem a parte boa, a parte ruim, Tem os orgulho pontos dela, altos. né? Tenho. Sim, essa Tenho porque eu história. sou humana, sou mulher, né? Passei por N situações de transição de carreira, de tudo. E hoje eu me vejo nessa posição, claro, de novo, constante melhoria, constante crescimento. Mas num ponto onde, se eu estiver bem, eu estiver tão cheia, assim como esse copo, se ele estiver tão cheio, vai chegar um ponto que ele transborda. Então, para eu poder seguir o meu propósito, eu tinha que transbordar. Sim. Eu não podia mais ficar só para E a mim. sua história, né? A sua história comigo na nossa parceria começou com você perdida, né? Hoje, quem é você? Eu achada.
super achada, meio perdida em alguns sentidos, mas assim, eu falo que nesses últimos, principalmente nesses últimos, a partir do momento que eu comecei a me expor, eu comecei a olhar a minha empresa com outro olhar. Porque eu comecei a ter que sair dela para olhar para a Kênia, essa Sim. Kênia profissional, né, que se permite compartilhar um pouco do conhecimento com outras pessoas. De peitar um curso online, gente, acredite, não é algo fácil. Meu pai do céu, Haja coragem, ligar né? uma câmera e você se expor, você tá ali vulnerável para ser criticada, elogiada e afins, é muito difícil. Mas eu também preciso sempre, da mesma forma que eu penso, eu fui bancária, demorei 20 anos para ter tal salário e tal posicionamento, a mesma coisa adorável. Quantos anos eu vou precisar para consolidar uma empresa? E eu acho que nesses últimos meses eu tive essa certeza absoluta do quanto minha empresa está cada vez mais consolidada, né? E tanto que o universo vem conspirando a favor, né? Dando a oportunidade de uma reportagem, tendo contato com outras pessoas. Eu vou em algumas empresas, falo, deixa eu te apresentar minha empresa. Quando eu abro a página, já sou sua cliente, meu Deus, eu amo você que faz aqueles biscoitinhos. Isso é impagável. Isso é impagável, só prova que realmente é o caminho certo, mas não é o caminho fim. É só uma trajetória, parte de E é uma engraçado porque trajetória. falando da Adorável, e eu posso falar porque eu conheço lá dentro, né, Kênia? A Adorável é formada por você e por mulheres também feridas, né, com cicatrizes sendo fechadas, que fazem esse presente lindo, que é as coisas que a gente recebe, né? Então você tem uma equipe também que hoje te dá a sustentação para isso, né? Hoje você consegue sair, o Sim, processo anda, né? E em certo momento também teve que olhar para essa equipe, né? sim, muito. Você, inclusive, teve a oportunidade, ela esteve na empresa com as meninas, E que né? E meninas faço um incríveis. convite para sempre voltar, porque, assim, gente, é muito gostoso ouvi-las, falar com elas, né? E, assim, Aprendemos falando, aprender com porque elas. são Algumas histórias. saíram, outras estão entrando. Então, assim, esse também é um ciclo natural da Sim. vida. Eu acho que esse tratamento de cura diária, né? Esse autocuidado diário. Hoje você chega na empresa e é muito engraçado. Eu contratei uma menina recente e ela pegou e me mandou uma mensagem. Ela falou: Meu Deus, como aquelas meninas têm alto astral? Elas estão cantando o tempo todo. Então, assim, os biscoitinhos têm muita música, tem muita harmonia, tem muito carinho, tem muito tudo delas, tudo de melhor Sim. delas. Mulheres feridas, machucadas, que a cicatriz está sendo fechada, trabalhando num propósito maior, né? Muito isso, Uhum. muito Então, hoje isso. criou-se uma rede muito grande de gente assim, né? Para ter a Quênia e Adorável Petit desse jeito hoje, né? Que trajetória linda, Eu né? acho que eu tô fazendo um bom trabalho. Eu também acho. Eu tenho certeza disso. E reconheça. Para findar, uma mensagem linda para nós. Então, permita-se, né? Se jogue, né? Não coloque só o pezinho, vá. Principalmente se o seu propósito faz sentido para você e para as pessoas que você tem perto, né? Várias vezes as minhas sessões com a Kênia era assim, de ela lembrar o que as pessoas falam do produto dela e de quem é ela na vida das pessoas, né? Então, você é uma pessoa grande, você é uma pessoa que vem crescendo, o seu propósito é lindo. Então, tenha um propósito, quem não tem, porque isso segura a gente várias vezes, sempre que você tá capenga, tá caindo, tá ruim, é no seu propósito que você tem que se firmar, né? E mantenha o seu, porque ele é lindo, né? E eu quero continuar perto para ver ele maior ainda. Vai continuar, com certeza. Eu pego até um gancho teu. Além disso, né, ter o propósito é fundamental. Mas quem são esses anjos? A gente vai continuar caindo, a gente vai continuar se machucando. Mas eu brinco que anjos como esse, eles são nossas cotoveleiras, né? São nossas joelheiras, para quando esse tombo acontecer, você tá um pouco preparado e doer menos, né? Luz para como que é? Luz para os pés, né? Então, assim, a gente precisa dessas pessoas iluminadas que vão nos iluminar, que vão nos cuidar, que vão nos zelar, para que a gente esteja bem. Para que ao acordar amanhã o dia seja lindo, seja maravilhoso, o coraçãozinho quente, a cabeça cheia de ideias e ação. Conhecimento, prática e repetição. Acho que é isso, né? Sim, é bem isso mesmo. E é essa história linda, essa mulher que tá tão grande agora, achada, né? Achada. Se reencontrou com você mesma, né? E várias vezes eu lembrava de você falando assim, eu tô só os pedacinhos, eu estou quebrada, né? E a mensagem era assim, tá, vamos reconstruir uma outra peça. Não vai ser a peça anterior e pode ser uma peça muito mais bonita. E olha que obra de arte. Né? Né? Então, obrigada mais uma vez pelo carinho de sempre. Obrigada por me deixar fazer parte, tá? Obrigada. Pessoal,
Muito obrigada pela confiança. Espero que vocês tenham apreciado e aguardem os próximos.